agora pelo nosso canal do YouTube, para poder ouça Conversa com Mulheres ao Vivo. Eu sou a Lala Eva e estarão aqui comigo para comandar esse bate-papo a Rose Andrade, a Roseli Galo e a nossa convidada de hoje, que é a Marcela Paim, que é uma querida, que mora hoje em Toronto. A Marcela, obrigada por ter aceito esse nosso convite. Nós estamos super felizes de estar aqui hoje, de você estar aqui conosco. Eu que estou muito feliz, muito obrigada pelo convite, estou super honrada. Bem, olá, Lala, olá, Marcela, olá, ouvintes. Estou também muito feliz, pois, como sempre, é um prazer estar aqui com vocês, transmitindo essa conversa com mulheres ao vivo. E como a Lala já mencionou, né, hoje o nosso encontro é especial, trazendo a Marcela Paim, que é muito especial, né? E ela irá conversar conosco sobre um assunto que todos precisamos entender, que é voltado para a jornada de mentorias. Então, Marcela, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui conosco. Eu que agradeço, gente, estou muito feliz. Marcela, obrigada por você estar aqui. Eu tenho que te agradecer a todas as pessoas que estão nos dando atenção aqui com a gente nesse momento, e dizer que é muito importante para a gente essa somatória de pessoas que estão nos ouvindo e que possam engajar alguma coisa na sua vida. Aproveitando, nós estamos também no Facebook, e é importante que você acesse todas as nossas redes sociais para não perder nenhuma das nossas informações e ative a notificação. É com você, Lala. Vamos lá, então vamos nessa. Eu vou começar, como sempre, contando um pedacinho, um mínimo currículo, porque eu sei que é imenso o currículo da Má. A Marcela é casada, hoje mora em Toronto, né, no Canadá, formada em fisioterapia e depois de 7 anos exercendo a sua carreira de formação, faz uma transição para dedicar-se no empreendedorismo. Não é bem aí, não é assim esse VaptVup, teve uma jornada grande aí. Formou-se em coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, fez cursos de mentoria, até que veio uma ideia sai do papel, e a sua primeira empresa, chamada Noivas na Medida. E essa trajetória ela vai compartilhar aqui conosco. Marcela, antes então de falar sobre a mentoria, né? Conte para nós aqui por que você decidiu fazer essa transição de carreira, né? E como foi chegar nessa jornada empreendedora. Legal. Bom, gente, boa noite, né, para todo mundo. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Essa minha jornada, ela aconteceu de uma forma bem natural, assim. Eu fiz a faculdade de fisioterapia e aí comecei a estagiar num hospital e logo na sequência desse estágio eu fui contratada e eu dizia que eu ia morrer trabalhando ali. Eu amava o que eu fazia. Em poucos anos, né, em 3 anos, eu cheguei num cargo de chefia. Então, eu estava assim, com a vida feita, onde todos os meus colegas queriam estar, estava tudo certo. Só que eu comecei a ter alguns episódios de burnout, né? Na época eu não sabia que era isso, enfim, mas eu comecei a ficar muito ansiosa, muito estressada. Eu comecei a não saber direito onde eu estava em alguns momentos. Comecei a ter vários episódios assim. E comecei a perceber que não estava legal, que ali eu não teria mais um crescimento. Como eu tinha crescido muito rápido, eu precisava de um próximo passo. E aí, na época, o meu marido, né, que na época era meu namorado, ele começou a me falar sobre empreendedorismo. E eu achava que empreender era para quem era muito rico, para aqueles executivos, para quem tinha família de empresário. Eu achava que era uma coisa, assim, muito fora da minha realidade. E fui fazer o curso do Empretec, do Sebrae. E foi ali que eu me descobri que eu já era empreendedora há muito tempo, desde quando eu vendia miçanga nas férias, em Cabo Frio, lá criança. E aí comecei a ir para essa jornada. Eu ainda fiquei 1 ano e meio me dividindo entre o hospital e a minha primeira empresa, mas foi assim que eu comecei a fazer essa transição que eu nunca imaginei que fosse acontecer, porque eu achava que eu realmente ia morrer na CLT, sabe? Eu achava que ali era o meu destino. Bom. Engraçado você contar da sua trajetória, que muda totalmente, assim,
muda o patamar, né? Muda a forma de ver, muda até a forma de agir. Então, quando você saiu da área da saúde, deixou de ser CLT, e partiu para empreender, normalmente é desafiador e alguém lhe deu uma força para que você não desistisse. E como você conseguiu com que tudo voltasse ou se você se encaixasse nesse processo? Porque a gente sabe que empreender não é fácil e às vezes dá um declínio, né, de ânimo. Conta pra gente. Sim, claro. Na verdade, eu resumi aqui a história, né? Mas para eu conseguir fazer essa transição, para eu conseguir sair ali da CLT, eu precisei de ajuda. Eu fiz um processo de coaching para conseguir entender que era aquilo mesmo que eu queria, e principalmente porque eu era muito grata ao meu chefe, né? Desde a época do estágio, enfim. Então eu tinha muito medo de pedir demissão e magoá-lo, sabe? Deixá-lo na mão e tal. Então, eu fiz primeiro esse processo de coaching, onde eu entendi que era isso mesmo, e depois comecei a fazer alguns processos de mentoria para conseguir fazer essa transição. E, claro, no início as pessoas acharam que eu estava louca, né? Como é que você sai do emprego que todo mundo, né, gostaria de estar, num cargo de chefia? Eu tinha mais de 100 pessoas abaixo de mim, né, na posição que eu estava, ainda era responsável pelo processo de estágio do hospital. Então, as pessoas começaram assim, nossa, enlouqueceu, né? Ela vai dar esse tempo aí empreendendo e depois ela vai voltar. Até hoje, as pessoas me perguntam isso. E quando que você volta para o hospital? E aí? Já deu seu tempo de férias aí do hospital? E elas não levavam a sério, né? Parecia que eu estava brincando de empreender. E isso, para mim, era tão sério, mas tão sério que eu quis começar direito, sabe? Então, eu me cerquei assim de pessoas para me ajudarem nesse início, principalmente. E claro, você falou, né, sobre desanimar. A gente desanima e reanima todos os dias, né? Empreender é uma montanha-russa. Então, desde o início, eu tentava compartilhar muito com meu marido, com a minha mãe, né, que eram as pessoas mais próximas, né, era meu namorado na época, né, mas eu tentava dividir com eles, assim, as coisas que aconteciam, as minhas descobertas, com alguns amigos, né. Eu lembro que na minha primeira empresa, Noivas da Medida, eu resolvi, porque eu tinha essa referência de algum lugar, que eu queria mandar um press kit para a imprensa. Eu queria avisar para as pessoas que aquela empresa estava chegando, né? Só que eu não sabia como fazer, eu não tinha essa referência. E aí eu fiz da minha cabeça, eu juntei vários produtos, vários parceiros para montar esse press kit. Aí consegui com uma amiga que era assessora de imprensa uma lista de jornalistas que eu podia mandar. E aí montei, eu tenho uma foto que é a sala da minha casa só de sacolinhas, assim, montando aqueles kits. E aí eu fui de Uber, não sei, na época, entregar nas redações de jornal. Oi, posso falar com a fulana da revista tal, não sei o quê. E eu entregava aquilo. E as pessoas achavam que eu estava brincando de boneca, sabe? Ela juntou um dinheiro aí, vai fazer essa empresa, depois ela volta. E até hoje eu me deparo com isso, assim, com as pessoas acharem que é uma fase ou que é uma brincadeira. E eu sempre levei muito a sério. E como eu falei, né, eu compartilhava com a minha mãe, com esses amigos, com meu marido, só que eles falavam, a gente não entende disso, sabe? A gente não sabe isso, a gente te apoia, beleza, mas a gente não sabe tecnicamente se está certo ou se está errado, todas as minhas angústias, né, de percorrer o melhor caminho, eles tentavam me ajudar, mas não tinha. E aí foi na época que eu descobri que existiam pessoas que eram pagas para isso, né, que eram os mentores. Então, eu não sabia da existência dessa profissão, não sabia como buscar uma pessoa que pudesse me ajudar com isso, né. Então, para mim foi muito importante o Shell Iniciativa Jovem, que foi um programa que eu participei bem nesse início e que, sei lá, de mais de 600 empreendedores, eles selecionaram 80 para participarem por um ano desse processo de aceleração. E ter ali uma turma que estava passando pelo mesmo processo, que entendia o momento que eu estava vivendo, ter mentores ali dentro daquele projeto, que me orientavam em diversas áreas financeiras, administrativas, jurídicas e etc. Aquilo foi muito importante, assim,
para eu entender que eu não estava sozinha, né, que não era uma fase e que era possível seguir o que eu acreditava que eu queria fazer, sabe? Mesmo sem saber direitinho como fazer. Então, acho que esse apoio foi primordial até hoje. Sabe? Nossa, que história! Nós não sabíamos, hein, né, Roseli? Fizemos mentoria com a Má e nos encantamos com isso, muito legal. Má, então, assim, nessa jornada, você pode compartilhar aqui conosco, né? Quais as mentorias que você viu, precisa fazer. E a sua escolha foi buscar alguém com que perfil, né? Foi preço, foi que era mais em conta, que era melhor no mercado? Que segmento, assim, quando a gente tenta pensar assim, você teve essa luz aí, eu vou buscar quem já conhece a estrada para abrir um pouco mais rápido para a gente, né? O que você buscou mais? Qual era o perfil desse profissional? Sim, nesse início, assim, quando eu busquei inicialmente o Shell Iniciativa Jovem, né, na verdade eu digo que eles que me escolheram, porque eu apliquei para o processo e aí eles selecionaram esses 80, né, e eu acabei ganhando até o prêmio de primeiro lugar dentro desse projeto, como um negócio que eles mais viam futuro, digamos assim, né, não que os outros projetos fossem menores, nada disso, mas era assim, em qual projeto que eles achavam que estava mais pronto para seguir, né? Então ali eu não tive muita escolha, eu só fui seguindo o fluxo. Mas eu sempre gostei muito de estudar. Então eu já tinha feito uma pós-graduação em neurociências antes, né, pela fisioterapia. E aí quando eu comecei esse processo de empreendedorismo, eu acho que eu comprei todos os cursos do mercado, sabe assim? Alguém falava que tinha um curso de alguma coisa relacionada a empreendedorismo, eu estava lá, eu estava em todos os eventos, eu tentava me ambientar o máximo possível, né? Quando era possível a gente ir presencialmente e tal, minha Hotmart é recheada ali de processos, mas eu entendia que ali no curso eu tinha só a informação que aquela pessoa queria passar e que eu precisava de mais. Eu queria alguém que me desse essas consultorias, né? Que eu pudesse perguntar e a pessoa responder. Então, eu fiz algumas mentorias, algumas muito acertadas, outras nem tanto, e você perguntou dos critérios, né? A minha ideia era tentar ver as pessoas que tinham mais experiência no que eu precisava. Então, assim, tive algumas decepções, algumas pessoas que me ajudaram muito, né? Porque às vezes o que a gente vê na internet não é exatamente, né, a realidade ali. Mas para mim o mais importante era ter alguém que tivesse vivido o que eu estava vivendo naquele momento e que pudesse fazer aquele papel que eu queria que meu esposo ou que minha mãe fizessem naquele momento, né? De me orientar, de me tirar aquela angústia, aquela ansiedade do próximo passo. Então, assim, eu fiz vários cursos e várias mentorias, e o que eu vejo de diferença é exatamente isso, assim, essa vivência prática, e não necessariamente os mais caros foram os melhores, né? A verdade é que é preciso ter uma identificação com qualquer pessoa que você vai contratar. E como eu não conhecia direito, eu ia muito. É igual assim: você vai no médico, alguém te indica, né? Você vai pela indicação daquela pessoa, não necessariamente você sabe se você vai se dar bem, né? Se os valores são parecidos. Então, eu estava um pouco perdida nesse sentido. Então, eu escolhi algumas pessoas pela fama. E aí, depois, eu comecei a escolher exatamente as pessoas que eu mais me identificava e que eu achava que podiam contribuir de alguma forma. E aí, eu aprendi muito mais, não só com o conteúdo, mas também espelhando algumas atitudes, sabe? As pessoas que eu escolho seguir hoje, né? Que eu escolho ouvir hoje, são muito mais essas pessoas que me acrescentam não só no negócio, mas na vida, assim, sabe? Que eu vejo e me espelho nelas para ser uma pessoa melhor, para ser uma empresária melhor, para tratar melhor as pessoas que trabalham comigo, para poder vislumbrar um futuro aí para o meu negócio, sabe? Eu acho isso primordial, assim, quando a gente faz essa escolha.
Perfeito, foi muito Muito bom. bom. A mentoria da Marcela é excelente, né? A gente pode falar disso, né, Lala? Nossa, dessa foi fantástica mesmo. Por Foi. isso nós estamos tentando, olha só, nos espelhar em você. Isso É verdade. Seguindo o mestre, né? Viu, Marcela? E você, nessas mentorias que você fez, assim, você pode nos contar alguma história de alguém que você, após sua mentoria, você pensou, nossa, eu estou no caminho certo, né? Em termos de ajudar, de orientar, né? De dar esse caminho, né? Que nós estamos falando aqui, né? Claro, é engraçado, porque assim, alguns amigos meus me falam assim, nossa, mas você já mudou de novo de área? Porque eu comecei, antes eu queria fazer faculdade de dança, começou aí, né? Aí fui fazer fisioterapia, da fisioterapia eu fiz pós-graduação em neurociências e numa área da fisioterapia, que era a UTI. E aí, logo na sequência, né, dessa história da fisioterapia, eu fiz 2 formações em coaching, comecei o Noivas na Medida. Do Noivas na Medida, né, eu comecei a reduzir a equipe, eu tinha 15 pessoas trabalhando comigo, e aí eu reduzi a equipe para trabalhar só eu como a coach daquelas pessoas, né, eu queria ter esse contato mais próximo, e foi inclusive quando eu migrei para o digital, que foi primordial, assim, para esse momento que eu estou hoje. E quando eu fiz essa mudança, né, eu comecei a perceber que algumas pessoas me pediam dicas de empreendedorismo, e eu nunca tinha pensado em trabalhar com isso, não tenho nenhuma formação em marketing, nada disso. E aí foi nesse momento que eu estava fazendo, inclusive, uma mentoria, que é a MTG, da Dani Teixeira, que é uma mentoria para coaches. E aí ela falou, por que você não pega essas dúvidas que estão te mandando aí no WhatsApp, que você responde todo mundo, e começa a monetizar, né? Começa a cobrar por essas dicas. E eu nunca tinha pensado nisso, porque eu era boazinha, né? A pessoa me perguntava, eu parava tudo que eu estava fazendo, ia lá e fazia o trabalho para a pessoa, ou mandava todos os links, ou, enfim, fazia uma reunião com ela e tal. Então, o meu negócio no empreendedorismo começou meio assim. E aí, quando essa mentora me falou isso, eu resolvi efetivamente começar a pegar uma primeira empreendedora para mentorar, né? E eu nem sei se na época eu chamei assim. Mas eu não recomendo que ninguém faça isso, mas eu não cobrei na época, porque eu tinha muito essa questão da autoestima. Eu achava, será que eu sei o suficiente para mentorar alguém? Será que eu sou boa o suficiente para ajudar essa pessoa nesse processo, né? E foi minha primeira mentorada. E ela era do ramo de assessoria em festas. Então, ela é de São Paulo. E ela, assim, muito humilde. Ela realmente... eu não cobrei porque ela realmente não teria como arcar com aquilo. E eu quis ajudar. Mas também tinha a minha insegurança. E aí, foi o processo mais bonito, eu acho. Porque era uma pessoa que não conseguia ver futuro para o negócio dela. O negócio dela realmente estava totalmente desestruturado, e a gente refez aquilo junto, e hoje ela faz festa dos famosos, ela faz vários eventos incríveis, assim, e foi um processo não só de negócio, mas da construção da autoestima daquela pessoa, sabe? E minha também, como mentora, né? Foi ali que eu falei, não, acho que eu dou conta do recado. Acho que eu estou no caminho certo, né? Mas é engraçado porque quando a gente conta assim, né? Parece que é um processo super rápido, super simples, né? Mas é muito complexo, né? Vocês estão vivendo isso. Sim. E é exatamente quando a gente se expõe aqui, né? Ou no Instagram, ou, enfim, nas nossas redes, ou quando a gente começa uma transição de carreira, muitas vezes a gente se questiona, será que é isso mesmo? Será que essas pessoas que estão dizendo que eu tô louca estão certas? Será que eu vou aguentar, né, essa bala na agulha mesmo de fazer esse processo? E eu acho que foi ali que eu falei, não, acho que eu consigo transformar essas vidas, assim. E falando de preço, né, eu falei que eu não cobrei dela, e depois eu comecei a cobrar R$80, aí depois 100, 150, enfim, até chegar no valor razoável pela minha hora, assim. É uma construção, né, acho que todos nós vamos construindo isso. É uma questão de autoconfiança e também de, né, você ver seu trabalho, né, que está indo bem, que está tendo resultado também, né?
E a vantagem da mentoria é essa, né? Que você vê o resultado logo ali na sua frente, assim, porque se o mentorando ele segue o que você está propondo, né? Porque também tem isso, o mentor é só metade do processo, né? Mas se o mentorando segue, você vê o resultado logo ali. Então, é palpável, né? Você consegue ver como estava antes e como a pessoa saiu dali do processo. Então, é muito gostoso. Muito bom. Legal. Marcela, ouvindo você falar, e tem uma coisa que eu achei tão bonitinha, que você falou mais de uma vez, eu sempre pedi a opinião da minha mãe e do meu noivo. Uhum. E aí mostra assim, o quanto você tem afetividade com o outro, na troca, né? E aí, como foi para você sair do Brasil, chegar em Toronto e observar assim, quais foram as suas primeiras observações e saber também que você tinha que tomar a decisão de não vacilar no seu empreendedorismo. Uhum. Muitas vezes tem uma tendência a desistir e voltar para o lugar que era confortável. Conta para a gente como foi, porque assim, você narrando e a gente sabendo, quer dizer, vivenciando um pouco isso, a gente sabe que nada é fácil. Todas as conquistas são minúsculas para conseguir depois certo conforto. Por um outro lado, eu não sei se eu sou otimista, mas eu penso assim, cada vez que a gente dá um passo, está aprendendo muito, porque a gente não sabe nada, está aprendendo muito, né? A gente não sabe lidar muito com as coisas, né? Porque a gente tem que atender o outro. E como é o outro? Como foi para você todo esse processo? Que agora você já está madura, na mentoria, já tá sendo top, né? Então, como foi essa chegada em Toronto e ter esse momento de visão do lugar, do mercado e o medo? Uhum. Ah, legal. Essa pergunta é ótima, porque as pessoas veem no Instagram, nunca esqueço, assim, eu vou contar do início, mas eu nunca esqueço que as pessoas, quando eu vim para cá, elas falavam, nossa, que chique. A minha agenda, assim, já era cheia, mas quando as pessoas descobriram que eu estava no Canadá, os brasileiros acharam o máximo, assim, ai, nossa, minha mentora é do Canadá. Então, minha agenda explodiu, assim, e não é, né, só o glamour, né, as pessoas brincam, né, isso a Globo não mostra, é meio isso, assim. Eu já tinha vindo para Toronto fazer intercâmbio quando eu tinha 18 anos, eu nem conhecia meu marido ainda. O pai do meu marido morou aqui durante 10 anos, infelizmente ele faleceu 2 anos atrás. Então, meu marido tinha vindo também já várias vezes para cá. E o sonho do Márcio era mudar para o Canadá. Só que nunca foi meu sonho. Eu já tinha meu apartamento no Rio, já tinha meu carro, meu trabalho estava indo bem, estava tudo perfeito, estava tudo certo. Minha mãe morava ali, meus amigos da escola, sabe aquela coisa? Então nunca foi meu sonho. E eu falei para ele antes da gente casar: ó, se você casar comigo, você sabe que acabou o sonho do Canadá. Tá bom, beleza. Só que aconteceu a doença do meu sogro, infelizmente, e a gente passou 5 semanas aqui com ele até o final da vida dele. E aí tudo pra gente mudou, né? Até me emociono. Porque a gente viveu aqui durante 5 semanas, né, com ele nesse momento. E aí, quando a gente voltou, o Márcio falou: olha, eu não estou satisfeito onde eu estou e eu vou tentar outras vagas, inclusive para fora do país. O que você acha? Né? Porque a gente é sempre muito parceiro. Eu falei: não, vamos. Pela primeira vez eu falei: não, é possível, tudo bem. E eu já tinha feito essa transição do meu negócio, do presencial, né, com Noivas à Medida, com o início do coaching, para o digital, naquele momento que eu falei, não, vou atuar só eu, sem equipe e tal. Então, eu já estava atuando de forma digital. E aí, o Márcio passou para uma empresa que é muito incrível em Porto Alegre. E foi a primeira vez que eu mudei de estado. Saí lá do meu apartamento, todo aquele conforto, não sei o quê. Beleza, vamos morar em Porto Alegre. No dia que a gente fez uma festa de despedida no Rio, né, para todo mundo, olha, estamos indo para Porto Alegre, mas Porto Alegre é logo ali, a gente pega um avião, volta e tal. A gente chegou dessa festa de despedida, chegou uma carta da Amazon, eu nem sei se eu podia falar, mas enfim, convidando ele para vir
para uma entrevista aqui no Canadá, só que ele já tinha aceito a proposta de Porto Alegre. E aí, bom, ficou aquela coisa, a gente se mudou para Porto Alegre, ele fez o processo seletivo todo da Amazon nesse processo. A gente ficou 6 meses em Porto Alegre e nos mudamos para o Canadá. A coisa aconteceu tão rápido que eu não sei nem te dizer, mas a única coisa que eu dizia desde o início era: eu não vou abandonar o meu negócio. Eu não tenho nada contra quem é, mas eu não queria ser a esposa do Márcio, sabe? Para mim, aquilo era muito importante. Eu tinha que ter o meu espaço, eu tinha que manter o meu trabalho. Eu tinha as minhas clientes que estavam no processo ali comigo. Tanto que quando a gente fez essa mudança para Porto Alegre, eu fui trabalhando, né? A gente foi de carro por causa do nosso cachorrinho, enfim. Então, a gente parava nos lugares e eu dava mentoria, fazia mentoria, enfim. E aí nos mudamos para o Canadá no meio desse processo todo, e a única coisa que eu tinha certeza é que eu queria manter a minha empresa, e o Márcio sempre me apoiou muito, e ele sabia que assim seria. Então, nós dois viemos com visto de trabalho, né? Ele tem o trabalho dele lá, e eu mantive a minha empresa aberta no Brasil e trabalhando remoto. Só que ainda não existia pandemia, né? Isso foi em 2019. Então, ainda era meio esquisito para as pessoas, sabe? Como é que você vai estar no Canadá atuando com a tua empresa e tal? Mas funcionava, fazia Zoom e dava tudo certo. Quando começou a pandemia, acho que o mundo descobriu o digital. Então, é muito triste tudo que está acontecendo, mas para o meu mercado foi uma explosão muito grande, né? Porque as pessoas começaram a entender que, assim, era viável ter uma empresa 100% remota, era viável você manter processos 100% digitais, fazer palestras, eventos e tal. Então, eu surfei muito nessa onda desde o início. Eu tive, em 2019, clientes presenciais aqui, quando era possível, e depois disso, só clientes online, que hoje tem muitos, assim, ao redor do mundo, mas, para mim, essa virada de chave aconteceu com a vinda para o Canadá. Mesmo trabalhando digitalmente no Brasil, eu sinto que eu não tinha essa abertura tão grande, talvez minha mesmo, né, e das pessoas, de que era possível, assim, que o processo seria tão bom quanto uma pessoa que estivesse ali frente a frente. E vindo para o Canadá, essas barreiras acabaram. Então, eu atendo gente de Dubai, da Espanha, Portugal, enfim, Estados Unidos, Canadá, Brasil, e parece que está todo mundo junto, sabe? Então, é muito incrível, e para mim é um espaço muito importante. Hoje eu tenho uma empresa no Canadá, registrada no Canadá, e uma empresa registrada no Brasil, pago imposto nos 2 lugares, o que é triste, mas é feliz ao mesmo tempo. E para mim isso é muito importante, assim, a tendência é só expandir, sabe? Mas dá medo, dá muito medo. Primeiro dia que eu atendi em inglês, eu não queria atender, né? Eu não sei se a gente tem tempo, gente, se qualquer coisa vocês me Não, tudo bem. Então, beleza. A primeira vez que eu atendi em inglês, né? Para mim foi muito difícil, eu não queria pegar o cliente, né? Eu tinha uma cliente aqui que já era minha cliente há mais tempo, e ela queria que eu atendesse um grupo de alemães. E aí eu disse que eu não ia dar uma palestra nem pensar. E aí ela continuou insistindo, não, mas é só uma pessoa para fazer uma consultoria, só não sei o quê. Até um dia que ela falou: não, tem uma amiga minha que é canadense e ela quer muito ser atendida por você. E eu, tudo bem, vamos ver, não sei o quê. Ela falou que se você não segurar no inglês, ela vai contratar um tradutor para essa sessão. Eu tenho uma sessão que eu chamo de sessão de clareza empreendedora, né? Que é uma sessão de 1h30 que eu faço uma análise do negócio, ajudo ali de forma pontual, uma consultoria. E aí ela disse, ela vai contratar um tradutor para você fazer essa sessão com ela. Eu falei, bom, com tradutor, tudo bem, né? Tá tudo certo. Aí fui eu lá para a sessão com ela e o tradutor. Só que o tradutor não foi. Ele não apareceu. E eu lá, nervosa, não sei o quê. E o tradutor não foi. Deu meia hora, nada do tradutor. Ela falou, ele estava atrasado, mas eu falei que ele não precisa vir, que a gente está se entendendo bem. Eu, claro! Então, foi barra, assim. Mas eu digo que foi, assim, me jogar do precipício, assim, né? E ter que aprender
a voar ali. Então, aprendi na marra, mas é muito... A necessidade faz, né, abrir, assim, parece que o cérebro abre e permite, assim, você entender mais fácil. Sim, Mas sim. é muito bacana todo esse seu processo e você fala de uma maneira tão suave que a gente acha que é muito facinho tudo, assim, foi ali, chegou em Toronto, tá sol hoje, não tá, mas eu vou dar uma aula, e quando, na verdade, assim, pelo seu histórico, assim, tem muita coisa ainda, né? Assim, é uma constante isso, né, Marcela? É importante que as pessoas saibam a função de uma mentoria, Claro. né? Você falou uma coisa que eu acho que é importante, a mentoria só é boa se quem está sendo mentorado, ele segue seu passo a passo. Porque aí você consegue ver o quanto a pessoa realmente foi boa, né? Porque você fazer uma mentoria, e eu sei de gente que faz mentoria, fala, mas também faz outra coisa. Quer dizer, significa que gastou e não fez, né? Acho que é importante, de repente, você falar, assim, essas coisas que são pontos importantes da mentoria, para que a pessoa saiba que ali ela vai dar um pulo do gato, né? A cada sessão você dá um despertar, não é isso? Sim, e autorresponsabilidade, né? Eu acho que isso é primordial para todo mundo, assim. A mentoria, eu sempre separo a diferença, né? Por exemplo, eu estava falando da sessão de clareza empreendedora, é uma consultoria, porque ali é um momento pontual que a gente observa aqueles pontos, a pessoa sai até com um plano de ação, mas não há um acompanhamento, né? A vantagem da mentoria é realmente você ser acompanhado durante aquele processo. É alguém segurando a sua mão, né? É como eu acredito ser mentoria. Por isso que eu não acredito em mentoria com 1000 pessoas, pessoas que vêm em mentoria com 500 pessoas. Eu não acredito nesse processo. Porque eu acredito na mentoria que você segura na mão e que você vai junto, que você compartilha experiências, que você divide, que você está ali tanto para a parte técnica quanto para a parte emocional, que muitas vezes é o que trava, né? E eu acho isso fundamental, assim, mas autorresponsabilidade, claro, não dá, o mentor pode fazer o maior malabarismo da vida, te entregar tudo que ele sabe, te dar tudo mastigado, se você não estiver pronto para receber, né, e se você não fizer a sua parte, não vai funcionar. Tanto que em mentorias em grupo, eu sempre faço um processo seletivo, que muita gente acha assim, é marketing, né, para dizer que é difícil, mas não, é porque se aquela pessoa não estiver pronta para compartilhar com o grupo, para aprender com o grupo, para dividir, né, se ela não estiver pronta para receber o método, não vai funcionar. Então, eu vou perder meu tempo, a pessoa vai perder o tempo e o dinheiro dela. Então, é muito importante, assim, que as pessoas levem a sério esse processo, né? O mentor, ele tem que ter experiência prática no que ele está ensinando. É diferente de um curso. Um curso eu posso ler um livro, falar, vou pegar essa metodologia desse livro e eu vou repassar num curso. Beleza. A mentoria, você precisa ter vivido aquilo, né? Eu só posso falar para vocês, é melhor fazer uma live desse jeito, vamos conduzir isso dessa forma, a solução que eu tenho para você é essa, se eu já passei por aquilo, se eu já vivi aquela experiência, né? E por isso que eu acho tão rico a gente ter a nossa mochilinha de informações, assim, se eu não tivesse tentado fazer faculdade de dança, depois fisioterapia, depois coaching, depois não sei o quê, talvez a minha bagagem fosse menor das coisas que eu posso contribuir hoje, né? Então, eu valorizo muito isso, assim. Perfeito. Você fez um recorte aí que eu achei bem legal. Primeiro, lidar com as crenças limitantes, né? Com esse desafio que você trouxe aí para nós, que é uma constante. Eu não sei se hoje você está bem, né? Mas muita coisa você encarou aí. Mas como que a gente faz? Eu estou falando agora, nós aqui do nosso lado, eu vou até brincar, fazer um comparativo aí com Sócrates. Sócrates, que a mãe dele era parteira, né? E aí, ele, num diálogo, ele disse, olha, minha mãe disse uma vez, eu consigo dar luz a quem está grávida. Então, a gente só consegue dar essa luz a quem tem um bichinho aqui dentro. Como que a gente desperta esse bichinho? E isso você já pensou, assim, na hora que você teve em um grupo, como que eu desperto esse neguinho que está dormindo, né? Porque, na verdade, ele está lá, com seus medinhos, enfim.
Como é que a gente acorda esse ser de luz, né? Você já pensou nisso ou não? Lá é para quem quer e a gente segue o rumo. Como é que você trata isso? Na verdade, eu acredito em duas coisas. Eu acredito que nem todo mundo nasceu para ser empreendedor, né? Eu acho que algumas pessoas vão ter experiências como empreendedores e talvez vão descobrir que não é o caminho. E eu entendo que tem que ter ali uma persistência, uma insistência, uma vontade muito grande, né? Como a gente já falou em algum momento, é uma montanha russa, né? Não importa, o meu negócio está ótimo hoje, graças a Deus, com agenda cheia, crescendo, aumentando a equipe e tudo mais, mas isso não significa que eu não tenho desafios. Os desafios só são diferentes dos desafios do início, né? Verdade. E a gente tem que persistir muito, muitas vezes, porque a gente quer alcançar voos maiores, né? Normalmente o empreendedor ele não quer ficar ali na zona de conforto, ele quer inventar moda, ele quer fazer diferente, então é preciso acreditar nisso, mas tem técnica também, né? Eu uso muito nos meus processos estratégias do coaching, né? Eu não pratico coaching, foi um dos motivos que eu saí do coaching, era isso, que eu não gostava de seguir uma cartilha, assim, né? Porque, pelo menos na época que eu fiz a formação, tinha muito assim, na sessão 1 você vai fazer essa ferramenta, na sessão 2 você vai fazer essa. Então, tinha muito uma cartilha. E eu gostava de falar minha opinião, e não podia dar opinião, né? Então, eu acho que isso me ajuda muito nesse processo. Eu falo o que eu penso baseado em evidências, né? Então, eu uso essa minha vivência para motivar as outras pessoas. E eu também acredito muito que as pessoas têm que experimentar. Então, eu acabo mexendo nesse bichinho, né, em quem está mais parada, falando assim, cara, não te custa nada, vamos testar. Vamos fazer isso, isso e isso, e a gente vê, né, qual vai ser o resultado dessa equação. E a partir disso, a gente toma uma próxima ação. Eu acredito que quem quer fazer muita coisa ao mesmo tempo não vai sair do lugar. E, ao mesmo tempo, se a pessoa não tiver uma motivação muito clara de por que ela está fazendo aquilo, ela vai acabar desistindo também. Então, eu trabalho com esses dois lados, assim, geralmente, mas tem que querer, né? Não tem jeito. É isso que acho que, na verdade, assim, em todas nós fizemos mentoria nessa trajetória de lançar curso, mas foi uma coisa assim que a gente se debateu bastante, né? Não adianta eu dizer que eu estou te dando o melhor curso do mundo, né? Que nós nos dedicamos, que nós fizemos, se eu não conseguir despertar esse bichinho. Então, por isso que daí a gente está fazendo toda uma nova estratégia, justamente, então, a gente vive pensando, mas agindo, né? Não adianta só pensar, é agir de tal forma que a gente encare isso daí no outro formato. E se a pessoa continuar achando a mesma coisa, está tudo certo também, né? Porque é nessa linha, a gente só não deixe a experiência de vivenciá-la, né? Isso que a gente briga bastante, né? Quando eu fui fazer a mentoria, eu e a Rô, vamos vivenciar. Ela está dizendo algo que a gente quer. Era algo que eu quero. Então, acho que é bem nessa linha. Olha, o que ela falou é o que eu quero. Vamos ver se ela vai me entregar o que eu quero, né? Aí é outro negócio. E seguir o método também, né, Lala? Porque, assim, vocês vieram, por exemplo, para minha mentoria abertas. Nem tudo vocês vão falar, ai, nossa, maravilhoso isso que ela está falando. Vai ser desafiador muitas vezes, né? Sim. Mas é seguir o método, assim, escolher uma pessoa e seguir o método. E eu digo isso porque, como eu falei no início, eu sou a maior compradora de cursos do planeta, assim, e eu conheço muitos métodos diferentes e já estive na sala de aula de muitos professores diferentes, digamos assim, né? E não dá para a gente misturar, né? Depois que você já tem experiência, depois que você já testou, que você já botou seu pezinho na água, aí tudo bem, aí você pode improvisar, aí você pode dar o seu jeitinho, mas no início, siga o método daquela pessoa que você escolheu. Então, eu acho que isso também ajuda para quem tem essa dificuldade, né, de se movimentar, fica mais fácil quando você sabe, eu estou aqui e eu quero chegar aqui. Então, os passos que eu tenho para chegar lá são esse, depois esse, depois esse. Quando fica claro ali, né, qual é a metodologia, qual é o passo a passo, o que você precisa fazer para chegar ali no resultado que você almeja, né? Mesmo que tenha algumas pedras no caminho. Acho que... É verdade.
Às vezes as pessoas querem, mas elas têm medo, né? Elas têm medo de mudar, porque é um processo e é uma mudança que tem que fazer. E aí, eu acho que é aí que emperra. Por isso as pessoas começam a fazer negócio, e não se capacitam, não se organizam, e depois passa um ano e pouco, aquilo dá um declínio tão grande que aí fica perdido, né? Eu conheço gente que passa por isso sempre, assim, e não adianta falar nada. É verdade. E aí vai do perfil da pessoa, vai da estrutura do negócio, enfim, tem mil questões, né? E tem gente que tem, até falei um pouco sobre isso nos stories dessa semana, tem gente que não sabe, né? Mas tem medo do sucesso. Eu já tive mentorandas, enfim, alunas que, assim, tinham medo de ganhar dinheiro, tinham medo de chegar no sucesso, e elas falavam assim, mas se eu fizer tudo isso que você falar, vai encher, sei lá, a minha agenda. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Ela já criava um problema antes daquilo acontecer. Eu falei, mas não era isso que você queria? Quando você me procurou, não era encher a agenda, por exemplo, que você queria? Era, mas agora eu não sei como é que eu vou lidar com isso. Quando você tiver esse problema, a gente vai lidar com esse problema. Então, muita gente tem medo mesmo do dinheiro, tem crenças limitantes, né, como a gente já falou, em relação ao sucesso, e isso acaba bloqueando também, né, em múltiplas camadas, né? Às vezes a pessoa até consegue receber um resultado financeiro, mas ela trata de gastar rapidamente, porque ela não se acha merecedora daquele dinheiro. Então, tem múltiplos motivos aí, né? Muita coisa. E por isso que esse processo de acompanhamento é tão importante, porque às vezes a gente só está vendo um retratinho ali, né? Ainda mais hoje em dia com as redes sociais, a gente vê o que a pessoa quer mostrar. Então, a gente vê pequenos retratos, né, de algo que pode ser muito mais profundo, assim. Má, estamos chegando já ao final do nosso giro de conversa. Eu gostaria que você deixasse aqui na nossa conversa com mulheres aí, se é que existe uma receita simples de presente aí para ajudar nessa mudança de hábito, ou potencializar uma força já existente, com direito ao jabá, que você tem todo o direito de contar para nós o que você está inventando aí de curso, que a gente quer saber também, tá bom? Beleza. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Para mim foi incrível estar aqui. Dá vontade de ficar conversando horas e horas com vocês e aprendendo aqui. Eu acho que, assim, realmente não tem uma receita, né? Mas eu acredito que se você está aí batalhando com o seu negócio, escute menos e faça mais, assim. Eu acho que isso, se eu tivesse escutado isso lá atrás, teria me ajudado muito, assim. Porque, como eu falei aqui, eu queria muito a opinião das pessoas, eu queria compartilhar muito com as pessoas, e nem sempre as pessoas estavam na mesma vibe, no mesmo momento que eu. E foi agindo e foi realmente procurando pessoas especializadas que eu consegui fazer essa virada de chave, conhecer muito bem a minha persona, né, que é o nosso cliente ideal, passar tempo com a minha persona, mesmo que no início tenha sido, em alguns momentos, com um valor que não era condizente com o meu trabalho. Então, estar ali imersa nesse universo e beber de várias fontes, né, eu acho que foi o que me permitiu crescer, assim, e que eu acho que funciona em qualquer nicho, assim. Seja humilde, escute, assim, o que você acredita e vá em frente, sabe? Acho que esse é o que eu gostaria de ter escutado, né? E tem algum curso que você vai lançar? Conta aí para nós. Bom, a gente fez, né, a Imersão Liberté, que é um processo de acompanhamento para você criar e lançar o seu produto digital em 21 dias. A gente vai ter uma segunda versão deles. E eu estou agora ampliando a minha empresa para fazer todo esse trabalho, tanto de redes sociais quanto de lançamentos de outras empreendedoras. Então, além dos cursos que eu já tenho, né, do Insta Success, do Fórmula de Conteúdo, que são cursos voltados para essa produção no Instagram, eu estou fazendo mentorias e fazendo toda essa parte de coprodução para empreendedoras. Então, quem quiser conhecer mais o meu trabalho, eu estou lá no @MarcelaPaim, com M, P-A-I-M, e vai ser um prazer conhecer vocês. Eu amo conversar com mulheres, saber histórias de empreendedoras, e quem sabe a gente não faz algo juntos, vai ser um prazer. Vamos mesmo. E aí, só acabei não comentando, né? Todo
todas as pessoas especiais que passam aqui conosco, a gente faz uma matéria, nós temos uma parceria com o pessoal do jornal Web, que é o Cidadão e Repórter. Legal. Vai ter uma jornalista, uma escritora legal, ela faz filosofia, vai ser ótima, ela é nova aí no time, e ela vai pegar, acho que vai pegar depois a matéria para fazer, e daí eu peço para você, a gente acrescenta na matéria. Eu acho que é uma coisa muito importante. Essa troca é importante, né? Entre nós, assim, eu acho que é fantástico. E assim, o que a gente puder fazer, com certeza, mas a gente vai estar no seu rastro aí. Não tem jeito. Eu quero deixar o convite para vocês irem lá no meu Instagram, tem um quadro chamado Girl Talk, que eu chamo mulheres para a gente bater esse papo também. Então, vocês estão mais do que convidadas. Dá para a gente fazer live de 4 lá no Instagram. Então, vamos ver uma data possível aí para a gente poder bater esse papo por lá também. Vai ser um prazer. Com certeza, estaremos mesmo, né? E aí, no nosso programa Conversa com Mulheres, também vai ter uma outra mulher super especial, uma pessoa super especial, que eu tenho certeza que vai valer a pena aí estar aqui conosco. Cada dia a gente ganha um presente, né? Sempre. Eu não vejo como. E muito obrigado pelo presente da sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço muito, gente. Foi incrível. Muito obrigada pelo espaço. Bem, infelizmente, né? Chegamos ao final. Então, agradecemos a todos que estiveram aqui conosco até agora, com a Poder Concept, e com essa conversa incrível com a Marcela. E aí até reforça um jabá para a Marcela aí, dizer que, olha, ela conseguiu nos deixar um sábado e um domingo no curso, mas foi muito legal. Não, foi assim, nem sentimos, Lala? Foi muito legal. Não, pior era antes fazendo lição de casa de manhãzinha, né? É verdade. Mas foi ótimo. Muito obrigada, Marcela, tá? Por estar aqui conosco, tá? Obrigada a vocês, gente. Bom, a gente espera que vocês todos tenham gostado, porque nós gostamos muito. A Marcela tem um carisma que é assustador, né, Marcela? Você sabe disso e usa isso muito bem. Teremos novidade para o mês e vamos ter 5 dias intenso de uma programação gratuita que trará para todos nós um conteúdo riquíssimo. Como presente para vocês, a gente vai dizer as datas daqui em breve. Não percam, se inscrevam no canal, fiquem atentos às novidades, dá uma navegada no YouTube, tem muita live boa com a da Marcela, porque aqui só tem top, gente, tá? E a gente quer que vocês se inscrevam e até a próxima terça-feira. A gente não sabe ao certo o horário, porque você sabe que a gente caminha pelo mundo, né? Então, cada hora é um horário. Marcelo, um beijo. Adorei te conhecer, querida. Até mais. Até lá. Tchau, gente.